Olá pessoal, hoje nós estamos aqui um dia super especial. Nós estamos no setor de produção de gado de corte da Universidade Federal do Norte do Tocantins, mais conhecida como o setor aqui como NEPRAL, que é o Núcleo de Estudos em Produção de Ruminantes na Amazônia Legal. Hoje nós vamos conversar com o professor Emerson, com os alunos, mostrar uma aula prática aqui no setor, muito interessante, não deixem de acompanhar. Agroverdades apresenta Ensino e Ciência para a Pecuária Brasileira, conhecendo o curso de zootecnia na prática. Olá pessoal, hoje nós estamos aqui no setor de produção de gado de corte da Universidade Federal do Norte do Tocantins, mais especificamente aqui no NEPRAL, que é o Núcleo de Estudos em Produção de Ruminantes na Amazônia Legal, né? Quem quiser acessar aí, é só procurar aí NEPRAL, né? @NEPRAL no Instagram, tá? Tem várias matérias postadas lá do professor Emerson, dos alunos de pós-graduação, tá? E hoje nós vamos ver aqui uma aula. Qual é a disciplina hoje, professor? Hoje é a avaliação e manejo de plantas forrageiras. Professor, eu queria que você falasse um pouco para a gente aqui da importância que tem essas aulas práticas para os alunos, tá? E quais as disciplinas que utilizam aqui o setor? Vou começar falando das disciplinas, né? Então aqui a gente faz o uso do setor para principalmente as disciplinas da zootecnia, que é bovinocultura de corte, avaliação de plantas forrageiras, e no caso da veterinária, produção animal 2, que pega bovino de leite e eu fico com a bovino de corte. Então o setor ajuda bastante a gente mostrar para os alunos, né, o que é vivenciado lá em sala de aula, em termos de conceitos, e a gente aplica os conceitos aqui de uma forma bastante prática aqui. Então ele permite que a gente complemente bastante, né, o conteúdo em sala de aula aqui na área de produção. Professor, a gente colocou no título desses vídeos, né, que é Ensino e Ciência para a Pecuária Brasileira, que é exatamente o que a gente faz. A gente sabe que o NEPRAL hoje ele é uma referência, né, na Amazônia Legal e no Brasil também, que se dá palestra aí no Brasil inteiro. E eu queria que você falasse um pouquinho das pesquisas que são feitas aqui no setor e qual a importância para os alunos deles não terem apenas o que já se conhece, mas também o que vai, né, o que tem para o futuro aí da pecuária brasileira. Ok. Bom, então aqui a gente, além da parte de ensino, né, a gente desenvolve muito trabalho de pesquisa, principalmente pesquisa bem aplicada, né, de pesquisa que é possível você até fazer na fazenda, né? Então é extremamente interessante porque o conteúdo não fica só em revisão de literatura, né, principalmente. Então a gente desenvolve estratégias de manejo. Aqui o foco principalmente é recria e engorda em função do tamanho da área, mas a gente tem a possibilidade de trabalhar diferentes manejos alimentares, tendo como foco principal o manejo de pastagens, né? Então a gente consegue evoluir bastante nessa temática aí, né? E outra coisa, professor, a questão do grupo de alunos, né, que trabalham e que dão suporte. A gente sabe que hoje em dia você não tem mão de obra, né, para poder estar aí tocando os setores. Isso aí é parte de um aprendizado, né, onde os alunos fazem vivem o dia a dia de vamos dizer, uma mini fazenda, né, de uma mini fazenda. E o que isso tem propiciado em termos de trazer alunos, que hoje a gente sabe que tem muita gente do meio urbano, né? E que é essa vivência que no dia a dia a gente sabe que faz muita diferença. Como é que estão hoje os alunos de iniciação, de mestrado, de doutorado? Como é que tem sido essa interação aqui dentro desse sistema? Uma coisa bem interessante você colocou, Nilman, que 100% do setor aqui ele é conduzido pelos alunos, né? Tanto de graduação e pós-graduação. A gente tem muitos alunos de iniciação científica, alguns orientados de mestrado e doutorado,
E obviamente que isso acaba ajudando bastante, porque a ideia com o setor foi sempre transformar isso aqui numa mini fazenda, igual você falou. Então a gente tem a patrulha mecanizada, a gente faz desde da parte de tratos culturais até o manejo, né? E isso aí quem acaba fazendo, conduzindo são os alunos, né? Então tem uma grande vivência no dia a dia do negócio, né? Os estudos que a gente faz também, então dá uma vivência muito grande para os alunos. A gente tem conseguido bons resultados, os alunos saem muito bem preparados. As empresas vêm aqui com uma certa frequência conhecer os alunos, buscar pessoas que tenham esse treinamento. Então, acho que o negócio está funcionando, né? Para encerrar aqui, eu trabalho muito com a iniciativa privada e aqui no Nepral também é quase igual no nosso setor, quase 100% dos trabalhos tem alguma parceria com a iniciativa privada. Qual é a importância que você vê de trazer a iniciativa privada para dentro da universidade e o que isso aí tem refletido em termos de oportunidade de emprego para esses alunos? A iniciativa privada eu vejo com bons olhos, né? A gente tem aproximadamente pelo menos 10 anos que quem conduz isso aqui, quem banca isso aqui é a iniciativa privada, né? Então hoje nós temos parceiros desde a parte de semente, adubo, químicos, controle de invasoras, até nutrição animal. Então é muito bem vista essa parceria. Elas procuram, né? Hoje, principalmente as grandes empresas querem estar antenado aí com a tecnologia, querem estar mostrando também seus produtos, validando seus produtos em universidades. Então eu vejo isso aí com bons olhos, né? E a experiência que a gente tem tido é que o aluno termina o curso aqui, muitas vezes a empresa já leva antes mesmo dele terminar um mestrado ou um doutorado. Então essa relação é muito saudável, né? Obviamente que a gente tem que saber trabalhar isso aí, mas eu acho que eu vejo com bons olhos, né? Então se não fosse a iniciativa privada hoje, certamente a gente não estaria da forma que nós estamos hoje, né? Então sem dúvida é muito bom. Pessoal, então se a gente analisar a condição dessa área agora, nós percebemos ainda que tem resíduo de folha, né? E o método que a gente está utilizando para controle do pastejo do pasto, a gente tem denominado língua forrageira, que a gente leva em consideração 3 variáveis. Para determinar a entrada, que a gente vai ver no piquete da frente, a gente conta o número de folhas. Para determinar a saída, a gente avalia resíduo de lâmina foliar, que eu acabei de mostrar para vocês. Então a gente pega as folhas recém-expandidas e avalia essas folhas, né? Então se a gente, pensa rápido, se a gente avaliar aqui, ó, esse perfil principalmente, ó, o que a gente vai verificar nesse perfil? As folhas que foram formadas no descanso e a gente avalia o resíduo da folha, né? A recomendação para esse tipo de capim é a gente deixar de 3 a 4 dedos, ó. O ideal 3 dedos a gente já tem um ganho de peso muito favorável para o animal. Nessa condição aqui, ó, nós temos resíduo de lâmina foliar de 4 folhas, 4 dedos, que aqui dá de 6 a 8 centímetros. Então, ele está com um ligeiro sobrinho de capim, né? Então, o que eu tenho que fazer? Dar uma avaliação geral da área. Esse perfil representa a condição média do pasto? Está mais ou menos. Esse aqui está com mais ou menos folha, resíduo. Menos. Então, a gente acredita que daria para ficar mais um pouco. E com isso, mesmo eu estando uma planta passada, como é que a gente sabe que a planta está passada? A gente avalia o comprimento de bainha, né? Que ela vai do solo até a última folha expandida. Então a gente percebe aqui, ó, o comprimento de bainha, aqui nós temos mais ou menos uns 40 centímetros, de 35 a 40 centímetros. Para esse capim a gente sabe que está passado também. O ideal seria em torno de 15, né? Pelo menos 15 aqui, tá certo? Então essa aqui é uma planta que necessita ser corrigida estruturalmente. A gente sabe que isso aqui é uma ineficiência para a planta, ineficiência na planta. Então aqui, para a planta se tornar eficiente, ela tem que ser corrigida, certo?
Em questão de animal eu consigo GMD alto e respeitando o resíduo. Mas a eficiência da planta, que a única forma de eu conseguir é corrigir a estrutura. De que forma? Via roçadeira ou pastejo intenso, né? Preferencialmente o roçadeira. Vamos avaliar a ponta de entrada lá então. E agora a gente vai analisar a entrada, né? Ver se aqui está no ponto para os animais de lá sair de lá para vir para cá. Então como que a gente avalia? Então nesse caso específico, a gente faz a avaliação da dinâmica de crescimento da planta, certo? Então se eu avaliar aqui a dinâmica de crescimento, ó, é importante a gente destacar que esse aqui é um perfil que ainda não foi pastejado, né? Então é uma situação que nós estamos saindo da seca, entrando nas águas, e desde o início das águas os animais estão no outro piquete. E esse aqui foi o último piquete a ser pastejado no final da seca, né? Então a gente consegue analisar aqui a dinâmica de formação do perfil. Igual nós falamos para vocês lá em sala de aula, né? Então aqui é mais fácil da gente identificar. Nós temos uma folha, 2, 3, 4 folhas, certo? E a quinta folha. O que é interessante? Crescimento de baixo para cima. As folhas surgem de baixo para cima e alternado, tá certo? Então direita, esquerda, tá certo? Dessas folhas, nós temos aqui uma folha já início de senescência, outra início de senescência, ambas expandidas, folha expandida, folha em crescimento, certo? Fonte de assimilado, fonte de assimilado. Fonte de assimilado que manda para o meristema, apical que mantém o crescimento dessa lâmina foliar emergente, fonte de assimilado para o sistema radicular e novos perfilhos, tá certo? Bom, vamos ver primeiro o meristema da planta, né? Vamos avaliar o meristema aqui, ó. A gente faz um corte longitudinal aqui no perfil, tá certo? E a gente vai conseguir ver a origem de formação das folhas do perfil. Pronto. Deixa eu tirar o óculos. Então se a gente analisar o meristema, se vocês quiserem chegar mais próximos, a gente consegue mostrar aqui tranquilamente para vocês o meristema apical, ó. Aqui é o meristema. Se a gente pegar a folhinha em crescimento aqui, ó, que está envolvida pelo cartucho de bainha, ó, a gente consegue ver que ela está saindo do meristema apical aqui, ó, tá certo? Então aqui está o meristema apical. Então todas as folhas desse perfil terão como origem, ou terá como origem o meristema apical, tá? Então é daqui que saem as folhas. Bom, o que a gente vai analisar aqui? Tá no ponto de entrada? O que vocês acham? Bom, tem vários critérios para a gente fazer. O primeiro, que hoje é o mais utilizado, é o quê? Altura, né? Então a gente pode vir aqui, medir a altura da planta. Aqui está com... Está aqui com 47 centímetros. Capim-marandu, se a gente levar em consideração a altura, ele já está passando do ponto, né? Talvez o ideal seria em torno de 35 centímetros, tá? Para esse cenário. Só que ainda percebo que as plantas não pentearam ainda, né? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas as folhas da planta tá tudo espichado assim, ó. Tá tudo, parece que arrepiada, né? Então, essa é a tendência dela fazer essa curvatura, tá certo? Então o caso de você medir a altura é relativamente um pouco mais difícil, porque a pessoa tem que ter um certo entendimento maior da morfologia da planta, tá? Mas em termos de altura nós estamos falando que já estaria inclusive passado do ponto. Presta atenção. Bom, como que a gente avalia? A gente leva em consideração a morfologia da planta. Então o que a gente faz? A gente faz uma contagem do número de folhas e esse número de folhas que a gente leva em consideração para determinar a entrada, né? Nesse caso específico, 3 folhas expandidas e a quarta vindo, a gente já faria uma recomendação de entrada aqui também. Então nesse caso específico, a gente recomendaria a entrada baseado tanto no número de folhas quanto na altura. Então se a gente for analisar o sistema, o piquete que está em pastejo já está próximo do ponto de saída e o piquetinho de entrada já está próximo no ponto de entrada.
Então tá bem ajustado aqui, tá certo? Expectativa de ganho aqui, nesse sistema. É um animal que está colhendo principalmente que tipo de componente morfológico? Só a lâmina foliar, né? Então se a gente for analisar, esse aqui vai ser o ponto de saída, tá certo? Então a gente consegue garantir um GMD bastante alto, mesmo com 2 piquetinhos aqui, né? Então a gente fez uma simulação com 750 gramas, aqui são animais que estão recebendo só suplemento mineral, é uma expectativa até bem aquém, possivelmente, do potencial da área, tá certo? Aqui a gente trabalha no campo, né, fazendo aula prática, e eu acho que é essencial para a gente que está se formando, para aprender como que avalia, de certa forma, o capim, a parte morfológica, e aplicar isso na nutrição animal, né, porque o capim ele é de suma importância para o bovino, e a gente trabalha assim para manejar da melhor forma. A gente aprende, né, para aplicar na prática, para quando entrar numa fazenda, em alguma empresa, saber avaliar corretamente cada parâmetro da forragem. Eu acredito que ter uma noção sobre a anatomia, a carga produtiva do capim é de suma importância porque aqui é a matéria-prima do homem do campo, né? Se você tem uma boa alimentação, se você sabe manejar um bom alimento para um animal, você vai ter um grande recurso, um grande ganho, etc. E pensando na importância disso aqui para a minha vida profissional, eu acredito que quem é bom tem seu diferencial. E se você tem um diferencial, sabendo realmente manejar e sabendo realmente como funcionam os capim, eu acredito que para um profissional é muito necessário. Bom, eu acho que a aula prática é muito importante, né, na universidade, porque ela acaba que o aluno vê mesmo a fundo, né, com a prática, e também melhora também a visão do aluno, melhora a aula. Chega perto do capim, o professor olha, mostra o estado do capim, a qualidade, então é muito importante a aula prática, né? Com certeza essa aula vai me ajudar bastante, porque é uma aula que a gente está vendo na prática, está vendo como acontece realmente. Essa aula de hoje aqui com o professor Emerson, ela é muito importante, porque nós estamos aprendendo diretamente como manejar um pasto da forma correta. E aulas práticas como essa de hoje, elas interferem diretamente no nosso futuro profissional, porque nós iremos nos deparar com essas situações na nossa vida profissional no futuro. Aprendendo na prática, você vai trabalhar de uma forma muito mais segura, muito mais assertiva, quando você está conciliando a teoria que a gente aprende em sala de aula com a prática aqui no campo. Então, encerrando aqui essa visita no Nepral, queria encerrar, como sempre, dizendo: esse foi mais um AgroVerdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Conhecendo o curso de zootecnia na prática. Ensino e ciência para a pecuária brasileira. AgroVerdades, o agronegócio passado a limpo.